No desespero que se encontra Bolsonaro, ele resolveu conceder uma entrevista à CNN Brasil. Mas o que ele não esperava é que ele ia tomar um fecho bem dado da jornalista que o entrevistava. Além das lapadas que ele levou aí da jornalista, Bolsonaro também disse que sem ele não existe oposição, porque ninguém, nem Caiado, nem Zema, nem Tarcísio, ninguém está à altura dele. Colocou todo mundo ali, ó, no lixo. Ele também falou sobre os imigrantes brasileiros que provavelmente serão expulsos dos Estados Unidos e disse que o Trump tá fazendo certo, que é isso mesmo. Tudo isso saiu aí da boca desse grande patriota que é tão idolatrada por otários, né? Eu vou mostrar pra vocês com detalhes essa entrevista do Inelegível. Vou começar com o vídeo da lapada que a jornalista deu no Bolsonaro depois dele mentir, tá? E eu vou desmentir cada passo dele aqui nesse vídeo. Vamos dar uma olhada. Eu peguei o Brasil, o Temer deu uma arrumadinha no Brasil e nós resolvemos a economia mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra. Fizemos coisa demais. Mentira, tá, pessoal? Já começa mentindo. A economia no governo Bolsonaro foi péssima. Basta você dar um Google. PIB da era Bolsonaro cresce menos que o dos governos do FHC, Lula e Temer. Outra notícia do Infomoney diz: Bolsonaro é o grande responsável pelo pior PIB da história. No G1 também tem matéria dizendo que a inflação no governo Bolsonaro atinge o maior patamar para um mandado desde a primeira gestão de Dilma. Então, assim, essa história aí de que o Brasil estava indo bem na economia é balela, mentira. Mas vamos continuar com o vídeo. Até o Bolsa Família, que era de 190, passou para 600. Mentira também, tá, pessoal? Esse aumento do Bolsa Família aí que o Bolsonaro tá dizendo foi uma atitude extremamente e completamente eleitoreira, tá? Foi para ele tentar vencer as eleições de 2022, mesmo assim perdeu. E inclusive esse valor estava previsto para ser pago só até o final de 2022. Se Bolsonaro tivesse vencido, voltaria ao valor anterior, tá? Então ele mente mais uma vez. Levamos água para o Nordeste. Outra mentira, Bolsonaro não levou água ao Nordeste, tá? A transposição do Rio São Francisco já estava com 90% feita em 2018, tá? Então assim, essa historinha aí já foi desmentida diversas vezes. Você, em 2010, levava 100 dias para abrir uma empresa. Comigo, menos de 24 horas. Nós criamos o Pix, deu-se clima toda. Outra mentira, tá? Bolsonaro não criou o Pix. Essa ferramenta aí foi lançada na gestão dele, mas começou a ser preparada no governo do Michel Temer. Além disso, a ferramenta foi criada pelo Banco Central. Não tem nada a ver com o governo, tá? Foi no meu governo o Pix, depois do auxílio emergencial. Você não viu? E se você não sabe, o auxílio emergencial, o Bolsonaro era contra, tá? Inclusive, ele e o governo dele queriam pagar R$200, mas a oposição foi contra e aumentou para 600. Caos no nosso governo, apesar da política do fica em casa, a economia te vê depois. E foi exatamente por essa política barata do Bolsonaro que morreram mais de 700 mil pessoas. Porque ele era a favor das pessoas, mesmo estando doentes, mesmo com perigo de pegar a doença, ir trabalhar, entrar em metrô, em ônibus lotados, contaminar. Por isso que mesmo com toda a oposição indo contra essa política do Bolsonaro de trabalhar e continuar com a economia a qualquer custo, morreram aí 700 mil pessoas, né? Por isso a culpa da morte dessas pessoas está aí no colo do filho do capeta, Jair Messias Bolsonaro. Foi um bom governo, foi? Você nunca viu um time de ministros como o meu? De fato, nunca se viu um time de ministros tão ruins, né? Era o ministro do Meio Ambiente, que era a favor do desmatamento e da venda de madeiras ilegais. Era o ministro da Saúde, negacionista. Era o ministro da Educação, que era contra estudantes e universidades. Era a ministra dos Direitos Humanos, que era Lelé da Cuca. Realmente, nunca se viu um grupo de ministros tão incompetentes e ruins que nem os de Bolsonaro, né? Mas agora é o momento cereja do bolo, que é o momento do fecho aí, que a jornalista dá no Inelegível. Deixa eu te perguntar, bom, mas aí o senhor tem muito esse ponto, né? Só que na eleição passada o povo escolheu Lula, né? Toma, seu otário, levou bem na cara aí, sem dó nem piedade. Isso aí é pra aprender a não falar merda, né? E como eu disse, o Inelegível falou sobre outros assuntos, viu? Um deles foi sobre os imigrantes brasileiros que podem a qualquer momento serem expulsos dos Estados Unidos por Donald Trump. Bolsonaro disse que o Trump é o dono lá do país e ele faz o que ele quiser. E que se fosse Bolsonaro, faria a mesma coisa. Lá é a casa dele, como aqui é a nossa.
Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar. Então ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Então a Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Bolsonaro também disse, pessoal, que sem ele nas eleições de 2026 não existe oposição, porque basicamente deu a entender aí que ninguém está à altura dele, nem Caiado, nem Zema, nem Gustavo Lima, nem Marçal, nem Tarcísio, ninguém. E logo após isso ele falou aí sobre o Caiado e o Zema, disse que eles têm força, mas apenas em seus estados. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral, ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né, não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Um bom administrador também, mas, não entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. E claro que não podia faltar ele, né? Marçal. O Bolsonaro foi perguntado aí pela jornalista sobre o que ele achava da candidatura de Marçal. E Bolsonaro não quis responder, deu logo um fora aí na jornalista, falando que não ia falar sobre esse cara, não. Pablo Marçal. Eu evito conversar sobre esse cara. Por quê? O cara tá fora do baralho, não conversa com esse cara. Não. As medidas dele eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, essa fake dele agora de conversar com o Trump e tinha sido um tempo atrás. Então você tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança na população. Então eu não vou discutir o Paulo Marçal, deixa ele para lá. Eu acolhi um tempo atrás, conversei com ele, ele saiu daqui eu conversei fora com ele. Chegou na Câmara, mostrou a medalha, que tinha dado a medalha para ele, que eu estivesse apoiando ele para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui, lá fora fala outra completamente diferente, né? Tem um baita no potencial, mas ele tem que se controlar. Outro momento também que mostra a hipocrisia e cara de pau desse cara é o momento em que ele é perguntado sobre o que ele acha aí dos aliados dele estarem pedindo, né? Vão fazer uma campanha aí onde eles vão pedir que Donald Trump proíba o Xandão de entrar nos Estados Unidos. E aí Bolsonaro responde aí de uma forma bem hipócrita. O americano, ele é muito rígido com quem viola direitos humanos. Se eu pegar você agora aqui, levar para um canto, deixar algumas horas confinada, isso é tortura. Quando você vê pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, porque estavam com uma camisa verde e amarela e uma Bíblia embaixo do braço, isso é tortura. Eu te pergunto, essas pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, 17 anos de cadeia, por estar com a camisa verde e amarela, uma Bíblia embaixo do braço, sem o devido processo legal. Não é uma tortura? É inacreditável esse canalha aí que já disse várias vezes em vários momentos da vida dele que ele é favorável à tortura. Lembram da velha frase dele? Eu sou favorável à tortura e tu sabe disso. Esse cara é um verdadeiro canalha, gente. Canalha. Muito bem, pessoal. Então foi isso aí. Bolsonaro, como sempre, bostejou o que ele podia. Mas eu achei até que essa jornalista aí foi bem certeira em algumas perguntas. Achei que ela foi meio provocativa. Gostei. Principalmente no momento ali, né, em que ela dá o fecho no Bolsonaro. Você tá falando tudo isso daí, mas a população mesmo assim escolheu Lula, né? E aí não resta nada a Bolsonaro do que rir, né? Porque se fosse em um lugar fechado, sem tá ninguém filmando, eu acho que ele teria mostrado quem ele é de verdade pra jornalista. E você, o que acha?